TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Espírito, perispírito e alma. Neste livro, o autor descreve-nos o seu modelo para o espírito, o modelo organizador biológico, MOB, que é uma parte integrante do mesmo, dado que é o responsável pelos registros experimentais obtidos e conquistados desde o aparecimento dos primeiros seres vivos na Terra. Boa noite a todos, mais uma vez, aqui reunidos, não é? Os amigos de sempre e mais alguns que vão chegando e a quem nós damos as boas-vindas. Antes de começar com a palestra, tenho um recado para vos dar, para vos transmitir, e o recado é das nossas companheiras da cesta básica das famílias assistidas. Estão a pedir, e eu passo a ler, leite, arroz, feijão, cereais e massa de sopa, ou para sopa, não é? Portanto, eu vou repetir, leite, arroz, feijão, cereais e massa para sopa, tá? Pronto, então, como vocês, o recado está dado, quem puder, nós agradecemos que tragam, não é? Como podem ver aqui, vamos hoje falar deste livro, que no passado dia 1 de agosto festejamos os seus 150 anos de publicação. Ele foi efetivamente publicado no dia 1 de agosto de 1865. Kardec chamou-lhe, e trago ali o facsímile da primeira edição, do lançamento, portanto, e ele chamou-lhe O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o quarto livro do chamado Pentateuco Espírita. E como ele próprio, Kardec, explica no prefácio, o livro reúne todos os elementos para esclarecer o homem sobre o seu destino. Em 30 de setembro de 1863, os espíritos avisaram Kardec sobre a importância deste livro, dizendo-lhe: chegou a hora da Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Olhem bem o que a espiritualidade diz no livro Obras Póstumas, que é outro dos livros que eu recomendo vivamente, porque são imensas coisas, além da biografia de Kardec, muito ampla, uma belíssima biografia. As Obras Póstumas traz tudo aquilo que Kardec não publicou e que foram, ele tinha até, a maior parte, era, claro, também naquela altura eu ia dizer que era manuscrito, mas tinha mesmo que ser, não é? No século XIX ainda não havia a máquina de escrever, e então, mas ele tinha aquilo tudo disperso no escritório dele, e então foi tudo reunido e com autorização da viúva, foi publicada então em 1890 estas obras póstumas, e entre elas foi descoberto então este aviso feito pela espiritualidade a Kardec antes da publicação do Céu e do Inferno, mas depois dele já ter publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito e publicado em 1863. E ele, logo nesse ano, em setembro,
Então veio este aviso, não é? Chegou a hora da Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. E este julgamento efetivamente começou com o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, e ia continuar com este Céu e o Inferno, que saiu 2 anos depois, e no número de setembro de 1865, um mês depois do lançamento, ele publicou na secção biográfica da Revista Espírita a notícia deste mesmo lançamento. E não há dúvida nenhuma que faltava apenas a gênese para completar a colossal, porque é o termo, acho eu, a colossal codificação espírita, a codificação da terceira revelação. A gênese, que é o último do Pentateuco espírita, por isso ele chama Pentateuco, não é? Há o Pentateuco de Moisés, não é? E há o Pentateuco espírita. E então esse livro foi lançado em 1868, um ano antes de Kardec ter desencarnado. Infelizmente este livro, O Céu e o Inferno, talvez seja dos 5 aquele que é menos conhecido dos espíritas, e mesmo aqueles que o conhecemos talvez não nos tenhamos apercebido do seu verdadeiro significado. É que Kardec faz aqui um balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrestre até aos nossos dias, ao mesmo tempo que nos dá todas as coordenadas para a nossa evolução futura. Portanto, o livro é realmente importantíssimo. E eu acho, já estou eu não tenho que dizer que é como a espiritualidade, mas estou absolutamente de acordo que o livro é extraordinariamente importante e que todos nós o devemos ler e meditar naquilo que ele diz. Vamos então, também ele diz na Revista Espírita, de que eu já citei, qual é a finalidade do livro, e diz assim: o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Ali reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nela nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Nela tudo é deduzido da observação e da concordância dos factos. Ou seja, começa logo por se ver aqui que ele, já naquela altura, como Kardec, ele já era humilde. Ele tinha exatamente a noção que nada do que ele escreveu era produto do seu conceito, de conceitos pessoais dele, e logo a seguir ele diz que não teria nenhuma autoridade. Ou seja, ele reconhece que nada sabe e que tudo aquilo que sabe é-lhe trazido pelos espíritos superiores. Sobre o livro, o professor Herculano Pires, um grande espírita que lutou encarniçadamente, quase que poderíamos dizer, pela pureza doutrinária, numa altura, principalmente numa altura em que no Brasil a Federação Espírita Brasileira, enfim, tinha-se desviado ligeiramente dessa pureza doutrinária, principalmente em a Federação Espírita do Estado de São Paulo, pois, não foi a FEB, pronto, mas a FEB também, fez muitíssimo bem. Tinha-se desviado do objetivo e da finalidade e da pureza doutrinária, e então
o professor Herculano Pires saiu em defesa da obra de Kardec e de todos os postulados que Kardec defendia. Então, disse ele sobre o céu e o inferno: as penas e recompensas após a morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo para a luz viva da análise racional e da pesquisa. Lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos factos que o motivaram e a apreciação judiciosa e sempre serena dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, temos o depoimento das testemunhas. E, mais adiante, noutro artigo, ele diz o seguinte: a importância deste livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, o céu e o inferno antecipou em mais de um século as transformações que ora se operam no seio das várias igrejas. Se os teólogos que pretendem ser homens mais do que os homens, como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas páginas a solução dos seus mais angustiosos problemas. Então vamos ver agora qual é a origem do céu e do inferno, do livro. Como podem ver aqui, todos os livros emanam de um só, do primeiro e, digamos assim, que é o tronco da doutrina, o Livro dos Espíritos. A primeira, que está dividida em 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias e Kardec foi buscar, depois, escrever um livro sobre essa primeira parte, que foi a Gênese. A segunda parte trata do mundo espiritual e Kardec, baseado nessa segunda parte, escreveu o Livro dos Médiuns. A terceira parte fala, que aliás é o que estamos a estudar agora, fala das leis morais. E Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E finalmente a quarta parte, que é das esperanças e consolações, saiu o céu e o inferno. Ok? Portanto, tudo emana do Livro dos Espíritos. E como já dizia, e atrás já comentámos com o professor Herculano Pires, mas vamos voltar aqui a ver realmente com mais pormenor como é que o livro está dividido. Então, está dividido em 2 partes e, na primeira, Kardec avalia muito criteriosamente a doutrina católica, mas não só, e outras doutrinas, e examina as suas contradições filosóficas e, sobretudo, as suas divergências com o conhecimento científico, porque, segundo Kardec, é ele que nos dá o desenvolvimento, e dizem muito bem, o desenvolvimento da fé racional, da fé raciocinada. Kardec faz também uma comparação entre as várias doutrinas sobre a passagem da vida física para a vida espiritual, o céu, o inferno, os anjos e os demónios, derruba a tese das penas eternas e fala-nos ainda sobre as recompensas futuras. Na segunda parte, dá-nos muitos exemplos, muitíssimos, sobre a verdadeira situação da alma depois da morte. E quando o livro fez 100 anos, em 2005, o reformador escreveu O Reformador é a revista da Federação Espírita Brasileira que muitos de nós espíritas conhecemos. E no seu editorial do mês de agosto,
que é o mês em que o livro foi lançado, diz, demonstrando a todos nós a grandiosidade da justiça divina, Allan Kardec apresenta com detalhes e exemplos a vida no mundo espiritual, onde vamos encontrar os benefícios, as alegrias, as dores e os sofrimentos como resposta natural às nossas ações e realizações diante da lei maior enquanto encarnados. E falo não assente em conclusões puramente teóricas, mas calcado em revelações e relatos consistentes de espíritos habitantes do mundo espiritual que falam das suas experiências, as quais, submetidas ao crivo da razão, não deixam dúvidas quanto à sua realidade. Ok? Então, os exemplos que ele dá na segunda parte, ele também os divide em blocos e são respectivamente os seguintes. A passagem, há vários testemunhos sobre diversos espíritos, a passagem de diversos espíritos da vida física para a vida espiritual. Depois há um bloco com testemunhos de espíritos felizes, depois outro com espíritos numa condição média, outro com espíritos sofredores, com suicidas, com criminosos arrependidos, com espíritos endurecidos e, finalmente, aqueles que falam sobre o seu regresso à vida física e aquilo que estão a espiar e porquê. Portanto, como veem, é um livro muito interessante, muito importante para todos nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, e volto a repetir que muito poucos de nós já leram. Muito poucos. Então vamos lá ver. Ele diz, desta vez baseei-me essencialmente no livro. Tudo o que eu vos trago foi extraído do livro. Hein? E aliás, em baixo vocês podem ver qual é a parte e o ponto, o item que eu fui buscar. O que nos espera então depois da morte? Ao deixar a Terra, para onde vamos? Em que é que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Isto são 3 perguntas que todos nós, num momento ou outro da nossa vida, já nos fizemos. Todos, sem exceção. E, na primeira parte, então, no segundo capítulo, diz-nos Kardec, entre muitíssimas outras coisas, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ela é a continuação da vida terrena. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. E eu sublinhei esta parte, porque nós muitas vezes temos tendência a achar que tudo aquilo que nos acontece a nós não acontece aos outros e que nós somos tão bonzinhos e os outros são péssimos, ou muito piores pelo menos do que nós, e têm uma vida ótima. Porquê é que nós estamos a sofrer? Bom, eles são péssimos, talvez. São muito piores do que nós. Certamente haverá casos, e cada caso é um caso. Mas Kardec aqui no livro também nos ensina que cada qual tem o seu timing de pagamento das suas dívidas. Cada um tem o seu timing para pagar. E ele a certa altura diz,
se esses que agora nada sofrem e que têm uma vida que aparentemente é ótima, tenhamos pena deles, porque no futuro vão amargar muito aquilo que hoje não estão a fazer. Então, a sorte de cada alma, diz ele, deve depender das suas qualidades pessoais, ou seja, daquilo que já foi armazenado por cada um de nós nas nossas anteriores encarnações. E continua ele dizendo, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, bem como a do homem perverso, estivessem ao nível da alma do sábio e da alma do homem de bem, respectivamente. Mas todos nós, em princípio, temos medo da morte. Mesmo aqueles que estamos na doutrina, mas que não a conhecemos verdadeiramente, que não a estudamos a fundo. E também estamos na doutrina, mas ainda não conseguimos praticá-la em toda a sua abrangência e às vezes até em bocadinho, só um bocadinho. Mas daí nós ainda termos tanto medo da morte. Mas ele diz-nos que para os espíritas a alma já não é uma abstração, é uma coisa concreta, porque ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido que podemos conceber pelo pensamento. E isto é suficiente para nos esclarecer quanto às suas indicações, aptidões e percepções. Já não tendo dúvidas sobre o futuro, a preocupação com a morte deixa de ter sentido. Esperamo-la tranquilamente como uma libertação, como a porta para a vida e não como a porta para o nada. Claro que Kardec tinha outras condições que nós ainda não temos. Era um apóstolo de Jesus que veio ensinar-nos realmente os rudimentos desta revelação, como ele lhe chamou, e depois também Emmanuel. E, portanto, é um espírito superior e nós estamos bastante abaixo dele, porque, como nós sabemos, ele depois veio logo a seguir, reencarnou como Chico Xavier e aí demonstrou plenamente as suas condições superiores. Portanto, para ele esperava-a tranquilamente. E nós, se estudarmos a doutrina e se a começarmos a pô-la em prática, também poderemos esperá-la tranquilamente. Porque, efetivamente, fizemos de tudo para nos melhorarmos, ajudarmos a nós próprios e aos outros e, principalmente, ir limando as nossas arestas. E as nossas arestas, como nós sabemos, são os nossos vícios, as nossas tendências menos corretas, as nossas paixões inferiores, etc. Portanto, é uma questão de estudarmos e pormos em prática, porque só o estudo é só a teoria sem a prática, é bom, é um início, mas não chega. Então, ele logo a seguir começa a falar do inferno, fala-nos sobre o inferno e diz-nos o seguinte: as descobertas científicas desalojaram a mistura de ideias pagãs e ideias cristãs ao falar-se do inferno. Mas não destruíram a lei das penas e das recompensas, porque esta lei de penas e recompensas está de acordo com a justiça de Deus. Com o progresso das ideias, a crença sobre a natureza dessas penas e dessas recompensas modificou-se num sentido mais racional.
A moderna revelação vem hoje mostrar-nos o estado em que estão aqueles que sofrem, tal como mostra o estado daqueles que são felizes. Pelos exemplos que a revelação coloca sob os nossos olhos, esta ensina-nos que no mundo invisível a alma sofre por todo o mal que fez e por todo o bem que não fez durante a sua vida terrestre. Mas a alma não é condenada a uma pena absoluta. Sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua vontade. Ela carrega em si o seu próprio castigo, e isto em qualquer lugar em que se encontre, ou seja, tanto do lado de cá, como do lado de lá, encarnada ou desencarnado. Trazemos sempre conosco o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. Portanto, diz-nos ele, Kardec, o inferno está em toda a parte onde existam almas sofredoras, o que não impede que se agrupem, reparem bem, o que não impede que se agrupem por analogia de posição à volta de certos meios. E no livro Ação e Reação, de André Luiz, o instrutor Druso, que é o instrutor de André Luiz neste livro Ação e Reação, logo no primeiro capítulo diz assim: cada ser está jungido por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Ou seja, quando desencarnamos, magneticamente nós somos sugados para o círculo, para o local em que com que nós temos sintonia, com que nós temos afinidade. Não é que estejam ali, que também podem estar, no caso negativo e no caso positivo, amigos espirituais a ajudar-nos na passagem ou inimigos espirituais a quererem levar-nos com eles. Uns e outros atuam, sim, e ajudam num e noutro sentido, negativo e positivo, mas nós, mesmo que não vejamos nenhum e mesmo que lá não esteja ninguém, nós somos magneticamente puxados para aquele local do mundo espiritual com que nós tenhamos afinidade. Sempre. Então, voltamos aqui a dizer que, como já dissemos, os espíritos se reúnem por afinidade ou por sintonia, é a mesma coisa. E também, não só no Ação e Reação, como depois no Libertação, aliás, primeiro é a Libertação e depois é que é a Ação e Reação, seguindo a ordem cronológica, mas no livro Libertação, no segundo capítulo, o instrutor Gúbio, no Libertação foi o Gúbio, diz que os génios da impiedade organizam verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas. Ou seja, nós temos do lado lá, quando fazemos a passagem, temos aquele tipo de filme, não é? E depois, a pouco e pouco, vamos nos lembrando daquilo que fizemos. E quando as coisas são menos corretas, ou diríamos mesmo crimes, extraordinariamente, portanto, coisas extraordinariamente incorretas, o que é que acontece? Nós passamos a ter remorsos. E nessa altura tentamos fugir de nós próprios, desses remorsos, dessas recordações. E então é quando nós nos situamos onde temos que estar magneticamente,
Mas ele diz aqui que organizam verdadeiras cidades em que se refugiam, reparem qual é a palavra que ele usa, refúgio. Refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas. E, voltando à ação e reação, o instrutor, no mesmo primeiro capítulo, o instrutor Druso afirma que o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, representa um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. E uma nota curiosa, logo a seguir ele diz: todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Nada, mas absolutamente nada no universo se faz, se cria, que não seja pela vontade do Pai. Então, ele faz a comparação. O Pai, a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, tal como um pai suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Ok? Nós já sabemos, ele chamou-lhe o céu e o inferno, e no capítulo fala sobre o inferno. Atualmente, nós sabemos que a doutrina espírita, a continuação da doutrina espírita que nos foi trazida por Chico e pelos benfeitores espirituais, sabemos que não se utiliza já a palavra inferno no espiritismo, não é verdade? Utiliza-se sim a palavra trevas ou abismo, que são as duas zonas subcrustrais mais que estão mesmo no fundo, digamos assim. São o abismo e as trevas. Então, vamos continuar e vamos para a parte positiva, vamos para o céu. Então, no Livro dos Espíritos, numa nota de Kardec, à pergunta 1017, ele diz-nos precisamente isto, que o céu e o inferno é construído dentro de nós. Trazemos em nós o nosso inferno e o nosso paraíso. E, já na parte do céu, deste livro que estamos a comentar hoje, diz a certa altura Kardec, no ponto número 15, a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos, tal como já vimos atrás, que ele também já o mencionava, e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, está em toda a parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar circunscrito está assinalado para a felicidade no universo. E isto porque naquela altura, estamos a falar do século XIX, não é? O céu era lá em cima, não é? E o inferno cá em baixo. E por acaso até é mesmo assim. Realmente as trevas e o umbral profundo, trevas e abismo, não há dúvida que sabemos que estão no interior da Terra. E os mundos felizes estão realmente em esferas superiores à Terra. Bom, então vamos continuar. Mas ele diz assim, no entanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos apenas em nós, se não a pudéssemos repartir com os outros, seria egoísta e triste. A felicidade, lembra ele, também está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Porque a sintonia funciona em toda a parte. Portanto, seres simpáticos, seres que têm as mesmas afinidades, que estão em sintonia. Os espíritos felizes, atraídos em direção aos outros pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam grandes grupos
ou famílias homogéneas, no meio das quais cada individualidade irradia as suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benéficos que emanam do conjunto. E diz mais, em torno dos mundos adiantados existem em grande quantidade espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um destes últimos. E mais adiante diz, dos mundos centros de luz e de felicidade, os espíritos deslocam-se em direção aos mundos inferiores para neles semearem os germes do progresso, levarem o consolo e a esperança, reerguerem a coragem abatida pelas provas da vida e, por vezes, para neles encarnarem, para que possam realizar a sua missão com mais eficácia. Ou seja, estão aqui a falar dos missionários, daqueles espíritos superiores que já não precisavam para nada de encarnar na Terra, mas que se sacrificam em voltar a um mundo inferior como é a Terra para nos ajudar. Nessa vastidão sem limites, então, onde está o céu? Está por toda a parte. Nenhuma muralha lhe serve de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho. Os vícios interditam-lhe o acesso. Portanto, o céu está em toda a parte onde existam almas felizes, o que não impede que estas se agrupem por analogia de posição à volta de certos meios, planetas e cidades espirituais. Vamos então agora ao purgatório, eu tenho que acelerar. O lugar do purgatório jamais foi determinado, nem definida claramente a natureza das penas aí sofridas. Estava reservada à nova revelação, que é o Espiritismo, e aqui faço um parênteses para vos lembrar que ele chamou-lhe nova revelação, mas com Emmanuel, no livro O Consolador, nós soubemos que esta nova revelação era considerada a terceira revelação. Está no Consolador, na pergunta 171, se não me engano, 171 ou 172, mas creio que é a 171. E que fala então das três revelações, dizendo que a primeira foi-nos trazida por Moisés e que é a justiça. A segunda foi-nos trazida por Jesus e que é o amor. E a terceira foi então trazida pelo Espiritismo e que é a verdade. Então, ele diz aqui, continuando, estava reservada à nova revelação, e eu pus entre parênteses o Espiritismo, preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais somente a pluralidade das existências nos podia mostrar a justiça. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo em frente. Da sua vontade depende que esse passo seja o maior possível, capaz de transpor vários degraus ou de ficar no mesmo ponto. E, neste último caso, a pessoa sofreu sem proveito. E como é sempre preciso, cedo ou tarde, pagar a sua dívida, ser-lhe-á necessário recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque à mancha que não apagou, acrescenta uma outra. E nós dizemos então que é, portanto, que é nas encarnações sucessivas que a alma se desprende a pouco e pouco das suas imperfeições, isto é, que a alma se purga, até que esteja bastante pura para merecer deixar os mundos inferiores, que são os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações, e ir para mundos mais felizes. E mais tarde,
deixar esses mesmos mundos para gozar a felicidade suprema, que é a de espíritos puros. Mas para nós espíritas, o purgatório já não é uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que nós vemos, tocamos e sofremos. É o umbral, nos dias de hoje, naquilo que hoje se chama um umbral, é o purgatório. Está nos mundos de expiação, diz ele, e a Terra é um desses mundos. E, efetivamente, também sabemos, ele já o disse, e depois foi ratificado através de Chico, por Emmanuel e por André Luís, dizendo-nos, e não só, e também por Humberto de Campos, o irmão X, etc., que o umbral começa na superfície da Terra. Começa realmente aqui, entre nós. Aqui começa o umbral. Nela os homens espiam, purgam o seu passado e o seu proveito em proveito, e o seu presente, perdão, em proveito do seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que deles se faz, depende de cada qual abreviar ou prolongar ali a sua permanência segundo o grau de adiantamento e de depuração a que chegou pelo trabalho sobre si próprio. Saímos destes mundos devido ao nosso próprio mérito e de acordo com estas palavras do Cristo, a cada qual segundo as suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Quanto àquele que sofre nesta vida, deve dizer-se que isto acontece porque ele não se depurou suficientemente na sua existência anterior e que, se não o fizer durante esta, ainda sofrerá na próxima. Isto é justo e lógico ao mesmo tempo, diz ele. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tanto tempo quanto se é imperfeito, como se sofre de uma doença quanto tempo seja necessário para se curar. Portanto, enquanto um homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Quando também fala dos anjos e demónios, este livro, como veem, abrange tudo o que se possa imaginar. E diz então muitas coisas, e eu só retirei estas duas frases. Os anjos são as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que o indivíduo comporta. São os espíritos puros. Quanto aos demónios, são os espíritos imperfeitos, mas suscetíveis de regeneração, porque Deus não nos criou para o sofrimento perpétuo. Sobre os anjos, achei que era interessante trazer-vos este bocadinho. Os anjos são, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e que gozam da felicidade prometida. Antes de terem atingido o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a do prazer ocioso. Eles trabalham. E como? Trabalham 24 sobre 24 horas. Não param. Também não se cansam. Também não precisam de dormir. Tudo isso é inerente à nossa inferioridade. Não houve, diz ele, a criação de seres privilegiados, livres de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistaram a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, portanto, são filhos das suas próprias obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. E ainda nos diz mais, sendo a justiça de Deus infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente tidos em conta. Rigorosamente tidos em conta. Se não há uma única ação má, um só pensamento que não tenha consequências fatais,
Também não há uma única ação boa, um só movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isto mesmo entre os mais perversos, porque representa um começo de progresso. Então, para resumirmos, a felicidade total ainda não existe na Terra. Temos, isso sim, uma existência cheinha às vezes de provas ou de expiações. Felicidade total, como Kardec explica muito bem neste livro, só quando a humanidade estiver transformada, regenerada. Mas podemos efetivamente atingir uma felicidade relativa. Como? Se praticarmos a lei de Deus e se estivermos conscientes do nosso destino futuro. Porque quase sempre o homem é o responsável pela sua própria infelicidade. E vamos acabar com o que é a felicidade para os espíritos que nos ajudaram através de Chico Xavier. E neste livro, Servidores no Além, de vários espíritos, entre eles Emmanuel, diz assim, a certa altura: a felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito de quem realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. É uma belíssima mensagem. Para nós ainda é muito difícil de ser cumprida na íntegra, o que não significa que não devamos fazer todos os esforços para lá chegarmos, não é? Um dia de cada vez, um passinho de cada vez, e assim a pouco e pouco conseguiremos ir nos transformando, ir limando uma arestazinha aqui, uma que é mais pequenina, que é mais fácil de limar, começar com uma outra que está agudíssima e que aquilo nunca mais a lima, a lixa, ou que seja, dá, mas é muito difícil, mas um passinho de cada vez. Agora apareceu-me aqui uma coisa, já está. A felicidade realmente não passa. Anda cá, João, faz favor. Ainda bem que ele cá estava, senão não passa, João. Vamos tratar disto. Vá, então tá. Desculpem. Pronto. Isto quem sabe, sabe. Portanto, no livro Sinal Verde, diz-nos André Luiz, não trouxe toda, é só uma parte: a felicidade reside com endereço exato na consciência tranquila. Então, só depende de nós, não é? Só depende de nós. A nossa consciência, se ela está tranquila, nós estamos bem, não é? Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, começa a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho a favor dos semelhantes o processo de reparação deste ou daquele dano que tenha causado em prejuízo de alguém. Ou seja, Jesus já nos disse que antes de nos pormos a caminho, que fôssemos, que fôssemos fazer as pazes com o nosso adversário. Então, é exatamente isto. Trabalho a favor dos semelhantes que vai nos ajudar ao processo de reparação deste ou daquele dano que tenha causado em prejuízo de alguém. Amor, diz ele, é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina, é a fábrica geradora da felicidade. E, olhem agora o que ele nos diz. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando ao seu coração para a vida nova. E é aquilo que nós sabemos mais fazer. É lamentarmos por tudo e por nada. Quando temos razão e quando não a temos.
Quando... Bem, vocês já me entendem. Somos todos iguais. E terminando, diz assim: quando os homens se tiverem aperfeiçoado, só fornecerão ao mundo invisível bons espíritos, e estes, ao encarnarem, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Então, ao deixar a Terra de ser um mundo de expiação, os homens já não sofrerão as misérias que são a consequência das suas imperfeições. É esta a transformação que se opera neste momento e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Então, eu trago-vos aqui esta frase, que é de Chico Xavier e que está num artigo que nós vamos publicar na próxima revista, na de novembro-dezembro. E nele, Richard Simonetti chama bondosa carcereira à misericórdia divina. E veja, ele começa o artigo dele com esta frase de Chico, que é realmente maravilhosa. Quando nos empenhamos no bem, o braço da justiça divina é contido pelo braço da divina misericórdia. Ou seja, aquilo que nós tínhamos que pagar é suavizado quando nós trabalhamos no bem. E então ele diz que todos somos devedores perante a lei divina, que temos, como é que ele diz, que temos uma extensa ficha criminal composta pelos nossos delitos do passado, pois se assim não fosse, não estaríamos a morar nesta prisão de provas e expiação que é a Terra. Nela, diz ele, somos vigiados por uma carcereira exigente, zelosa, severa e incorruptível, cujo nome nos faz tremer, a Senhora Dor. Diz-nos também, ainda no artigo, que ela é implacável, que não deixa passar nada em claro e que nos castiga ao menor deslize com diversos males. Males estes que se apoiam nas fragilidades próprias do estágio evolutivo em que nos encontramos e que têm por base um mal maior, o egoísmo, claro. Acrescenta ainda que as suas sanções correspondem milimetricamente àquilo que merecemos, as sanções que vêm através da dor. E, de passagem, essa mesma dor, diz ele, acaba por amolecer o nosso coração, aproximando-nos de Deus. E continua, por isso, se exercitarmos o altruísmo, isto é, o pensarmos nos outros, vai haver uma repercussão benéfica na nossa alma que vai favorecer a saúde, o equilíbrio e, em definitiva, a nossa paz. Deixamos de ser vigiados pela dor e passamos a sê-lo pela bondosa carcereira que é a misericórdia, disposta a relevar o nosso passado delituoso em favor de um presente tranquilo e de um futuro promissor, através de uma redução significativa das penas a que estivermos sujeitos. Por isso, meus amigos, empenhemo-nos em fazer o bem para que o braço da justiça divina se transforme no braço da divina misericórdia. Muito obrigada. Muita paz a todos. E depois de tudo isto, verificamos a causa porque esse livro é pouco manuseado. Porque, quer queiramos ou não, ele traz-nos a realidade e nós lendo os relatos de entidades que Kardec teve ocasião
de presenciar, anotar e trazer para nós. Mas vamos ficar com estas duas últimas apresentações da misericórdia divina. E nós, apesar de tudo, já estamos no caminho. E isso para nós já é um motivo de felicidade, porque observamos-nos antes de adentrar na doutrina e nos observamos agora e nós verificamos que houve uma transformação, que houve um progresso e que vai se refletir num resultado positivo quando fizermos a nossa passagem. Agora, aqueles que realmente ainda estão longe de tudo isso, que ainda não se dispuseram a avançar por esse conhecimento, nós sabemos que na passagem foi tudo aquilo que nós ouvimos aí. Mas nós que estamos aqui neste instante, já nos encontramos numa certa posição de agradecer a Deus por aqui nos encontrarmos. Já termos conhecido, e a maioria dos que estão aqui já são trabalhadores do bem. E isso são para nós resultados muito positivos. Então, vamos ficar com a parte boa, em que já nos encontramos, vamos fazer tudo o que seja possível dentro da nossa permanência aqui na Terra, para que um dia realmente sejamos felizes na realidade. Esta doutrina tem por nome uma doutrina consoladora. Consoladora, que nos diz do nosso interesse, do nosso sacrifício, daquilo que fizemos ao semelhante, vai se reverter em nosso benefício. E por isso, nós somos aqueles, diremos, os escolhidos, mas vamos nos esforçar, nós somos os convocados e vamos nos esforçar para ser os escolhidos. Esse deve ser o nosso ideal, trabalhando sempre no bem e continuamente. Essa é a grande realidade.